Só quem já sentiu na pele sabe que a pior dor que existe é a dor da injustiça. Descobrir uma traição, ser trocado por alguém, a dor de perder um filho nos vícios, ser acusado por algo que não fez, ser prejudicado no trabalho. Infelizmente, muitos têm buscado fazer justiça pelas próprias mãos ou recorrido a quem nada fez até agora. Porém, aqueles que decidiram recorrer ao único lugar onde de facto encontrarão a justiça que necessitam, o altar de Deus. De segunda a sábado, os homens de Deus estão a clamar para que o justo juiz faça justiça em sua vida.